videozinho para a gente tentar identificar até onde a gente consegue entender um pouquinho do exame mental, e aí depois a gente vai conversando em cima desse videozinho, tá? Vamos conversar com o senhor Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas e está fazendo uma lei para mudar o clima do Brasil. Boa noite. A gente já fez vários projetos-lei, tais como o Brasil com imigração, ou seja, o Brasil molhado, para quem não entende. Hoje, no Paraná, nós temos uma cidade aí, que é a capital do arroz molhado, no Paraná, aqui no estado do Paraná. E temos o aquecimento global, de lá de Roraima, ou seja, lá do Nordeste, quando eles ligam as aparelhagens, as torneiras lá para aquecer o planeta que está aqui, chove aqui normalmente, inveja, lampia, com a nova lei Brasil com a imigração. Foi mandado encabeçado por mim e mandado pelos deputados, senadores e as autoridades competentes, passado pelo Fórum Ambiental e pelos juízes e promotores, que a gente viaja muito, né? Trima, Rio de Janeiro, Niterói, ao vivo, igual estou aqui na televisão, agora vocês estão vendo. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, de criador de boi, de cacau, café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 5, 8 anos na escola, eu já li e escrevia. Fui suplente, professor de português, com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, eu era professor de ciência e estou aqui junto com vocês, parceria com o povo social, ajudar na medida do possível. Não vai prometer nada antes de chegar lá. E é verdade que o senhor fala vários idiomas. A gente tem a especialidade da gente, né, que é ciência de sericicultura, lá da Secretaria da Fazenda. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, que é a língua japonesada, primeira, segunda, terceira geração. Na área de contabilidade, por exemplo, agora já são quase 20 horas, 20 horas e uns 15 minutos, aí eles vão falar camoiá, que é boa noite no caso. Por exemplo, nós estamos hoje, chegou o Iti, o Atigu, o Iti, o Milho, o Giro, o Rati, e o Rati, o Niju, Iti, o Sangue, o Giro, o Rati, o Xi, o Rati e Sandiu. Sandiu Iti, Sandiu Milho, Sandiu Xi, Sandiu Sandiu Rati, Sandiu aí Chico Iti, Chico Santos, Chico Sandiu, Chico Rati, Chico Kyo, Godinho Iti, Agora fala um pouquinho de castelhano também. Castelhano, La Paloma, la escuela el Atueso, el Amoni, la Quioque, la Fueste, la Fiesta, la Apenas Comerciata, la Flexiarte. Igual outro idioma, além desses dois, você fala um terceiro idioma. O terceiro aí que nós podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, we pretty rainha, baby, e shalom, na Betel, na salão da casa de Deus. Esse é o tipo de paciente psiquiátrico que a gente vai depois falar um pouquinho sobre. Mas só para a gente ver, né, as diversas. Gostaria de começar essa aula mostrando um pouquinho para vocês as diversas apresentações que nós temos na verdade de pacientes psiquiátricos. Então, uma coisa é eu fazer o exame mental de um paciente como esse, né, que aparentemente
A gente só percebe depois, né, que ele tem uma alteração importante ali que a gente vai discutir. Outra coisa é a gente ver um paciente assim, por exemplo. Ouviram isso? Acho que eu tô seguro agora. Eu meto nesse cabelo. Fica tipo Ed. Que Ed? Só Ed. Eu tenho uma câmera. Tô me filmando agora. Minha irmã me ensinou. Ela me ensinou. Tô no escuro. Tá sempre no escuro. Tá chegando a luz, ó. Cela a luz. A gente vai ver esse paciente grave, Deixa tudo, fecha. né? A gente vai ver um paciente delirante e isso vão dando as apresentações com que a gente vê esses pacientes. Um paciente de transtorno de ansiedade, né? Como que a gente vê esse paciente? Eu preciso muito que o senhor me ajude. Eu já fui em outros médicos e não adiantou nada. Eles falaram que eu não tenho nada, doutor, mas eu sei que eu tenho alguma coisa, porque eu estou passando muito mal e isso já está durando muito tempo. O senhor precisa me ajudar. Tudo bem, vamos calma, deixa eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que é esse mal-estar que você sente. Como é que é? Olha, eu fico sem respiração, meu coração dispara, começa a bater, eu com uma dor aqui no peito, um buraco, parece que alguém rasgou, assim, é muito ruim. Às vezes eu acordo com isso, mas às vezes eu... Aqui é um outro perfil de paciente, aqui é um outro perfil de paciente. Olá, seres humanos alienígenas! Pra quem não me conhece, meu nome é Sofia Olato e eu tenho transtorno de personalidade. E como vocês sabem, quando eu vou tratar de assuntos mais sérios, mais pessoais, eu tenho que trazer um bom humor, né? Tá feliz, tá tentando transmitir o que eu quero transmitir. E esse vídeo é mais um desabafo, é mais uma conversa e... Bem, então aqui é só para a gente introduzir um pouquinho, né, como que a gente vai encontrar essas apresentações. A gente tem uma visão muito, às vezes, limitada do que é a psiquiatria, né, como que a gente encontra esse paciente. Então, muitas vezes a gente vê a psiquiatria bem distante de nós, como aquele paciente que está lá, encantado, muito grave, mas a gente esquece também dessa psiquiatria que está entre nós, que somos nós, que tem uma certa total funcionalidade, né? Mas existe uma questão de prejuízo, né? Então, assim, antes da gente começar a aula de exame mental, como eu falei para vocês, tem que guardar aquela situação que a gente comentou na aula passada. O que determina uma patologia psiquiátrica, na verdade, é a sua frequência, a sua intensidade, que vai levar ou não o paciente a apresentar sofrimento e disfunção. Então, essas 4 palavras são pilares do diagnóstico em psiquiatria, tá? Então, isso daí coloquem sempre no caderno de vocês, para que vocês não esqueçam de determinar sempre esses 4 parâmetros quando formos determinar se esse paciente tem ou não uma patologia psiquiátrica. Bem, antes mesmo da gente falar, né, de exame mental, a gente tem que entender um pouquinho de como é a avaliação psiquiátrica. Vocês aprendem a avaliação semiológica tradicional. A da psiquiatria não é tão diferente, mas ela tem algumas especificidades que são muito importantes para nós, que muitas vezes quem é de outras especialidades não tem talvez esse olhar tão refinado. Então a gente fala que na psiquiatria, vocês viram aí, né, quando a gente colocou esses casos, os pacientes com vestimentas diferentes, comportamentos diferentes, trejeitos diferentes, né? Então eu encontro aquele que está lá se escondendo, eu encontro aquele que está falando um monte de mentira naturalmente, o rosto dele nem sequer
muda, né? Então isso mostra que é uma coisa que é verdade para ele. Eu tenho aquela que está lá, oi gente, tudo bem pessoal? Né? Então ela está extremamente expansiva, se mostrando bem à vontade. Eu tenho a outra que está lá, eu estou, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não estou bem, não sei que eu não estou bem. Então isso tudo, na verdade, antes mesmo do paciente abrir a boca, a gente já começa a fazer a avaliação em psiquiatria. Então a gente diz que a observação em psiquiatria, ela é fundamental, né? A gente já começa a ver o paciente na hora que a gente entra na sala, na hora que ele entra na tua sala, na hora que ele senta, como ele se comporta. Aí existe uma situação em psiquiatria que a gente tem que levar muito em consideração, que é uma questão cultural. Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de um mundo à nossa frente, né? Porque nós temos diversas culturas, diversos hábitos, até mesmo dentro do Brasil, que é um país muito grande, os comportamentos, as vestimentas, muitas vezes aqui da região norte, são bem diferentes da região sul, que são diferentes da região sudeste, e assim vai, né? É lógico que existe uma globalização, existe hoje pode vir da tecnologia, isso tem ficado mais globalizado, mas ainda assim a gente tem regionalidades, né? Então, por exemplo, quem é daqui, quando viaja, ai, que saudade do meu açaí, né? Ai, que saudade do sol da minha terra, enfim, a gente vai ter uma série de coisas que são culturais e que às vezes você chega lá, ai, que horror, tu gosta de açaí? Cara, que horror, isso aqui tem gosto de terra, é horrível, como que vocês podem comer isso, né? E a gente vai então percebendo que essa questão, ela sempre tem que ser ponderada quando eu faço um tipo de avaliação. E sem dizer isso, eu tenho que levar em consideração também o que a gente considera como norma. O que é normalidade? O que é ser normal? O que é ser normal? Como que eu vou olhar alguém e dizer essa pessoa é normal ou essa pessoa não é normal? Eu vou olhar uma pessoa toda tatuada e a outra não. O que está normal? Esse tatuado ou esse não tatuado? Então é algo muito complexo, né? Mas na forma geral, o que a gente na medicina leva como norma? Desde quando vocês entram no primeiro dia de aula, que vocês vão fazer anatomia, o que o professor de anatomia explica para vocês o que é normalidade, o que é anomalia, o que é monstruosidade? Quais são os critérios disso? Como que vocês definem isso? Quando médico? Normalidade é aquilo que é mais coletivamente presente, não é isso? Então, por exemplo, todo mundo sabe que o coração, na grande maioria da população, vai ocupar uma determinada região do tórax. Ok, normal. Mas digamos que eu tenho alguém que nasça com o coração totalmente para o lado direito do tórax, né, modificando a posição do pulmão e tudo mais, mas ele tem uma vida normal. Como que a gente chama isso? O quê? Como que chama isso? O termo médico? Isso é uma anomalia. Isso tem que saber, tá, gente? Todo médico tem que saber, pelo amor de Deus. Então, se eu tenho alguma situação, isso é uma anomalia. Alguém nasceu sem um dedo, alguém nasceu com um braço de um cotocozinho, a pessoa nasceu sem um rim. Todas essas variações anatômicas que não alteram a função geral do aquele organismo é considerado uma anomalia. E tudo aquilo que é incompatível com a vida, por exemplo, uma anencefalia, o paciente é considerado uma alteração monstruosa, não é isso? Então a gente chama isso na anatomia de monstruosidade. Então, esses termos que a gente cunha
na anatomia, na verdade, ele é básico para o médico, para toda a sua formação médica, não só na anatomia, mas também em todas as especialidades médicas. Isso? Então, nós vamos ter aí doenças psiquiátricas que vão causar algumas, vão ser bem diferentes do que a gente conhece de norma, mas o paciente consegue, apesar de tudo, ter função. Trabalhar, casar, ter filhos, enfim. E nós vamos ter situações, né, da psiquiatria que é totalmente incompatível. O paciente até vive, mas ele é incompatível em termos de questões normativas sociais. Para a gente viver em sociedade, a gente tem que o quê? Cumprir regras. Não é isso? As regras, elas são instituídas para que a gente, então, tenha, dentre tantas pessoas, milhões de pessoas, uma questão de normalidade, tá? Então, quando a gente fala assim, aquela pessoa faz tal coisa, isso é normal ou é anormal? Aqui no Brasil é normal ter uma relação monogâmica, mas isso é normal lá na Índia? Na Índia funciona dessa forma, né? Então, e aí, quem está certo? Nós ou eles? Eles ou nós? É muito variável. Por isso que na psiquiatria é muito complexo essa questão do olhar sobre, né, o que é normal, como isso é normal. Então, por exemplo, vocês vão ver que a gente vai falar muito, quando vocês forem fazer uma prática, às vezes o aluno vai lá e faz uma anamnese, aí eu chego para corrigir a anamnese, o aluno colocou lá, paciente, vigio, colaborativo, boa aparência. Aí é um paciente que ele tem lá pelo menos umas 10 tatuagens no corpo. E aí o médico não escreveu isso lá na anamnese dele. Professora, mas tatuagem é uma coisa muito comum hoje. Mas não é o fato de você olhar a tatuagem, se ela é comum ou não. Mas durante a sua avaliação psiquiátrica, você vai ter que ver em que contexto aquelas tatuagens foram realizadas. E aí vocês vão ver que não é muito incomum a gente encontrar, eu tinha brigado com meu namorado, estava puta da vida, fui lá e mandei tatuar isso aqui. Meu pai estava não sei o que, eu fui lá e mandei tatuar isso daqui. Então assim, às vezes a gente vai começar a perceber que na verdade aquelas tatuagens, elas são a expressão da impulsividade daquele paciente. São pessoas que muitas vezes são impulsivas, têm atos impensados, depois se arrepende. Você faria de novo essa tatuagem? Deus que me perdoe, né? A pessoa que vai lá tatua o namorada, né? Enfim, uma série de coisas que a gente vê. É a mesma questão dos píceis, de tudo aquilo que sai muito da norma. Muitas vezes aquilo, ele tem uma representatividade muito além da pessoa dizer assim, porque eu gosto, porque eu acho bonito. Mas você está ponderando o amanhã, né, nesse bonito, se ele te traz consequências, se ele, por exemplo, vai furar o nariz e necrosa a ponta do nariz e aí perde a ponta do nariz, necrosa a ponta da orelha. Então a gente tem que sempre entender como que essa pessoa se relaciona com aquilo que a gente considera fora da norma, né? Se é algo que é muito consciencioso, é muito, digamos assim, programado, organizado, não gera nenhuma consequência, ok, está tudo certo, né? Então é isso que a gente vai olhar. Então a avaliação psiquiátrica, ela tem essa situação da gente olhar o paciente, né, como ele se apresenta, não só nas suas vestimentas, mas se ele chega amparado por alguém, se ele chega sozinho, se ele chega usando uma muleta, se ele chega usando uma cadeira de rodas, se você está numa emergência, se ele chegou lá contigo numa maca, tudo isso vai nos representar diferentes situações daquele indivíduo que a gente vai avaliar. Se o paciente apresenta maneirismos, ele se mexe, estereotipias, a gente vai estudar um pouquinho disso, tá? E aí é sempre importante que a gente crie um ambiente propício
a avaliar esse paciente. Por isso que a psiquiatria é muito complicado quando a gente tem que, por exemplo, avaliar um paciente num leito hospitalar com um monte de outras pessoas ao redor. Porque a gente vai acabar expondo muito a vida pessoal, né, dessa pessoa, a gente vai ter que perguntar outras coisas e isso é bem delicado. A entrevista, ela precisa ser diretiva, né, e a gente precisa permitir que esse paciente se expresse. Então não dá para ser igual aquelas entrevistas que a gente faz. Sim, não, talvez. O senhor, não, porque muitas vezes o paciente ele vai começar se expressando de uma forma e depois de um tempo que ele pega confiança, que ele pega liberdade com você, ele começa a ter muito mais condição de expressão e isso enriquece muito a nossa anamnese psiquiátrica, né? E após a exposição inicial, você precisa adotar um papel mais ativo. Então, assim, eu sei que na anamnese normal, vocês aprendem em semiologia, por exemplo, não induza o paciente a falar um sintoma, né? Assim, a gente não tenta não falar assim, o senhor sente dor? Porque aí ele vai falar, eu sinto dor. Então você espera que ele diga que aquela dor exista. Só que na psiquiatria isso é muito complexo, porque muitas vezes aquele paciente ele não quer expor aquilo que o perturba, aquilo que o machuca, aquilo que ele não consegue controlar. E muitas vezes sim a gente tem que induzir o paciente a algumas determinadas condições de fala, tá? Então isso é um pouquinho diferente na psiquiatria, tá? A gente precisa então, através da entrevista psiquiátrica, formular a nossa primeira impressão desse paciente, fazer o documento. Então, gente, é muito importante, eu mostro todos os dias para os alunos o prontuário médico em qualquer especialidade. Mas na psiquiatria, muito mais. Então, por exemplo, se eu tivesse um médico que desde o primeiro dia que atendesse esse paciente, ele fizesse um prontuário digno, com todas as informações necessárias, a gente pouparia muito tempo e desgaste, não só dos próximos médicos, mas também do paciente. Então, imagina como é para uma pessoa que, por exemplo, foi estuprada violentamente. E ela está lá no serviço público. E aí toda vez que ela volta, que trocou algum médico, ela tem que contar tudo novamente aquilo que perturbou. Isso é muito desgastante. Então isso se torna, na verdade, uma falta de respeito com o paciente. E por que isso não é feito? Porque é demorado. Então se a gente for fazer uma anamnese bem feita, é no mínimo 1 hora, não tem como fugir disso, né? Então a gente precisa também pensar nisso, que essa história, que ele precisa estar lá e ele precisa fomentar outros profissionais que vão vir para que ele tenha fundamento, tenha cronologia e tudo mais para aquele paciente, né? E depois a gente vai fazer as terapias. Então assim, eu vou colocar aqui na lousa um modelinho de anamnese que eu ensino para vocês, para os residentes, para todo mundo, que é o modelinho que geralmente vocês vão fazer sempre que vocês forem fazer um atendimento psiquiátrico desse, tá? Então assim, a gente sempre coloca o nome do paciente, sei lá, Joana. Mas professora, a data de nascimento, a idade do paciente, o estado civil dele, o quanto ele tem de filho, já está lá na contracapa do registro dele. A secretária já fez isso, o SAMI já fez isso. Gente, é completamente diferente o que o SAMI vai fazer do que você vai fazer com esse paciente. Então, na psiquiatria, para mim, não adianta você chegar e falar assim, o paciente é casado. Aí, só em cima desse termo, e às vezes os alunos ficam bravos, eu já vou fazer pelo menos 4 perguntas para ele. Casado? Casado há quanto tempo? Casado por quantas vezes? Não é divorciado. Divorciado há quanto tempo? E já se casou quantas vezes? É casado com homem, com mulher, com quê? Tá? Então, assim, isso já faz
Então é muito diferente na psiquiatria eu pegar o seu João que já casou por uma vez, ou eu pegar o seu João que já casou por 6 meses. E eu tenho que entender o porquê que o seu João já casou 6 vezes. Ah, doutora, eu sou muito azarado, fiquei viúvo 3 vezes. Ah, depois na 4ª vez eu levei uma gaia e separei. Ah, na 5ª vez a minha esposa foi embora e me abandonou. E agora eu estou casada de novo. Gente, é muito importante isso. Tem um paciente que vai dizer, doutora, não deu certo as 6 vezes. Eu acabo gerando muito problema, as mulheres que abandonam. Vocês vão ouvir de tudo quanto é história. Mas enfim, isso aqui é muito diferente. Então, não é o sangue que vai fazer essa pergunta, é você. Então a gente vai perguntar, João, a idade dele, vamos supor que o João tem 51 anos. Eu vou perguntar para o João a escolaridade dele. Isso é muito importante. Então, por exemplo, aquele senhor no primeiro vídeo, a gente vê ali nitidamente que ele é uma pessoa sem escolaridade. É muito diferente eu conduzir uma entrevista com alguém sem escolaridade com alguém com altíssima escolaridade. Até como eu vou perguntar as coisas para essa pessoa. Porque muitas vezes ela acha até imbecil a forma que eu pergunto, né? Eu vou avaliar no nível de orientação. Que dia é hoje? Para alguém que está ali completamente... É muito complexo isso, a gente tem que ter essa noção, né? Então, a gente precisa saber, digamos que o seu João aqui, ele tem a 3ª série primária. O que mais é importante aqui a gente saber do seu João? A profissão dele, né? Não, eu vou deixar a profissão mais pra frente. Então, o nome, a idade, a escolaridade. Aí vocês vão pegar, às vezes, lá, uma pessoa, um jovem de 29 anos, e você vai perguntar assim para ele, qual é a sua escolaridade? E ele vai falar assim, parei de estudar na 5ª série. Isso já está te dando alguma informação. Você já tem que estar avaliando o paciente pensando, por que uma pessoa aos 29 anos parou de estudar na 5ª série? Foi por questões financeiras, foi por falta de acessibilidade, foi porque ele teve alguma situação que inviabilizou esse estudo, foi porque ele simplesmente não quis mais ir à escola. E aí a gente já vai encontrando uma série de respostas do diagnóstico que você vai fazer lá na frente, nessa simples pergunta no primeiro momento do contato com o paciente. Então, por isso que a gente fala que a psiquiatria é extremamente investigativa. Você tem que ir começando a olhar o paciente desde as primeiras perguntas e montando aquele perfil na sua cabeça de quem é aquela pessoa que está à sua frente. Tá? Então, a gente pergunta também sempre para o paciente. O paciente pode te falar assim do seu João, eu só estudei até a 3ª série, doutora, porque eu morava na fazenda e não tinha acesso à escola. Porque meu pai me colocou para trabalhar muito cedo e isso era uma prioridade na minha família. Professora, quando o paciente tem uma história muito alta, pessoas muito inteligentes, fica mais difícil de fazer o diagnóstico dela? Depende do diagnóstico. Depende muito do diagnóstico. Porque assim, depende. Se for uma pessoa que está ali só com um transtorno de ansiedade, ótimo, é muito mais fácil, porque aquela pessoa ela vai te dar informações precisas, objetivas, claras, né? Mas às vezes, se for, por exemplo, uma pessoa super de altíssima escolaridade, que ele está delirante, e o delírio é uma verdade para ele, ele não tem crítica para entender que aquilo não é uma verdade, a escolaridade dele te dificulta, porque ele é alguém muito esperto e ele pode tentar te ludibriar o tempo todo. Por isso que as pessoas perguntam assim, como que o psiquiatra sabe se o paciente está mentindo? Isso não existe, né, gente? Ninguém tem bola de cristal. O que faz isso, na verdade, é o tempo de acompanhamento do paciente. Às vezes você vai
atender o paciente da primeira vez, o paciente vai te contar um monte de mentira, e você vai falar, ok, beleza, e você vai anotar aquele monte de coisa lá. E aí, no final das contas, passado algum tempo, você vai vendo que aquilo não é a verdade. Aí você vai mudando, por isso que muitas vezes na psiquiatria o diagnóstico ele vai mudando muito, né? Às vezes é comum chegar lá o paciente, ele vem com a queixa de ser um transtorno de ansiedade generalizada, ele é um F41.1. Essa é a queixa que sou muito ansioso, tem um crise de pânico, aí daqui a pouco, daqui a um tempo, você descobre que na verdade é um paciente bipolar, ou é um paciente com transtorno de personalidade, ou seja, ele até tem transtorno de ansiedade, mas não é a base, não é o transtorno principal dele, ele é secundário a outra situação. Então, por isso que na psiquiatria isso é muito delicado, né? E a gente tem que estar sempre muito nesse processo de observação. É lógico que com o tempo a gente vai adquirindo experiência. Então, às vezes lá no CAPS, por exemplo, né, com os alunos, os residentes, tem dia que eu falo assim, eles estão lá, super comovidos com o paciente, e assim, eu já peguei que o paciente está no maior caô, no maior mentira e tal. Aí às vezes eu já escrevo assim um papelzinho embaixo da mesa para eles, esse paciente só quer um áudio. Aí eles estão, aí eles começam, o paciente chora, o paciente conta história, o paciente diz que está vendo coisa, e barará, e eu deixo eles atender, eles vão, atendem, eles já ficam assim, eu acho que a doutora está meio doida. E aí no fim da consulta, eles já deram lá uma possibilidade diagnóstica, já deram um remédio, aí o paciente vira para eles assim, então eu preciso do álcool, aí eles desmoronam assim, tipo, eu não acredito, a gente fez tudo isso daqui. E é isso mesmo, mas é que a gente já vai tendo, ver muito, a gente vai aprendendo. A psiquiatria, como qualquer área da medicina, mas eu acho que a psiquiatria isso pesa mais. O tempo de exercício é muito importante. Então, assim, às vezes eu brinco no alongamento. Eu agora saí de lá, eu vejo 80 pacientes lá. É quase que inevitável. Às vezes eu vejo um esquizofrênico na rua andando, eu falo, isso aí é esquizofrênico, só do jeito dele andar, só do jeito de ver a unha dele, então é uma coisa que é o tempo, né? A gente deu uma razão no ano passado, aí a gente foi apenas só comentando, e aí a gente perguntou, porque ele estava lá, tal, e aí ele começou a falar que a gente tomava muitas mas não começou a meditar, né? Aí a pessoa está falou assim, não, ele não está normal, porque você viu que ele conta uma história, aí ele foi puxar, né, aí tipo lá estava falando que ele era juiz, que ele tinha contado, que tinha falado, ele era juiz de eletrônicos, que era uma história que tinha contado, que não tinha nada a ver com a nossa. Aí ele tinha então a história do outro ele não tinha nada a ver. É que assim, o paciente ele vai se é alguém muito escolarizado, se é alguém muito bem vestido, muito bem arrumado, aí ele chega para você, todo organizado, e fala assim, sua profissão, eu sou juiz, preciso, muito bem, aí às vezes você vai descobrir que nem escolaridade tem. Então isso é um tempo mesmo que está interpretado. Por isso que muitas vezes a gente precisa da faculdade de trazer um informante, tá? Depois disso aqui, a gente então pergunta o estado civil do paciente. E aí, é aquilo que a gente estava falando, né? Deixa eu ver. Essa parte do estado civil também é bem complexa, né? Porque muitas vezes a gente pergunta assim para o paciente, qual é o seu estado civil? Sou solteiro. Aí você coloca lá, solteiro. Aí daqui a pouco o paciente começa a falar assim, não sei quem é o meu marido, mas a senhora disse que era solteiro? Não, eu sou solteiro no documento.
paciente, eles têm muitas vezes dificuldade em entender esses comandos. Então aqui a gente tem que direcionar, bem direcionado mesmo. Assim. Se a senhora mora com alguém, há quanto tempo a senhora mora com esse alguém? Né? Ah, se já foi casado quantas vezes, se já separou. Aí na sequência a gente pergunta aqui a prole. Então quantos filhos essa pessoa tem? Às vezes você vai falar com o João e ele vai falar assim, eu tenho 3 filhos. Aí a primeira coisa que você vai perguntar aqui para o João, qual é a idade dos seus filhos? Aí o João vai te dizer assim, eu tenho um filho de 32, um filho de 30 e um filho de 25. O que vocês me dizem sobre isso aí? Chama a atenção alguma coisa a vocês disso aí? Exatamente, muito bem. Ele está te dizendo que ele está há 30 anos casado, mas ele tem um filho de 32. A primeira coisa que está vendo não é besteira, você tem que estar atento a isso. Você já tem que perguntar para esse paciente, nossa, João, eu estou vendo aqui que o senhor tem um filho de 32, o senhor teve esse filho então antes do casamento? Foi com a sua própria esposa? Não, doutor, eu era muito novo, foi com uma vizinha minha, com a primeira namorada, com não sei quem. Aí vocês vão falar assim, professor, pelo amor de Deus, isso aqui não é delegacia não, isso aqui é psiquiatria. Gente, tem tudo a ver. Às vezes o seu João está lá porque ele está sofrendo de depressão, porque a filha que não é da mulher briga o tempo inteiro com a mulher, que agora está brigando pela herança dos irmãos. Gente, isso aqui é as mazelas da vida humana. E os transtornos psiquiátricos, eles estão totalmente enraizados nessas histórias da vida do ser humano. Então, quando isso aqui já acontece, a gente já deve falar, e como é a sua convivência com essa filha, seu João? Aí pode ser que o seu João diga, doutora, nunca mais vi essa filha na vida, desde quando eu casei. Pode ser que o seu João diga, não, doutora, inclusive a mãe dela abandonou ela e quem criou fui eu. Doutora, isso é muito complicado, eu vejo ela de vez em quando, porque minha esposa nunca aceitou ela e as duas brigam, meus filhos brigam. Enfim, vocês vão ouvir N desfechos de uma história, de uma simples informação como essa daqui. Tá? Aí, às vezes, tem a pessoa que vai falar assim, doutor, eu tenho um de 32, um de 30, um de 25. Doutor, meu filho de 25 é autista cristão. Doutora, meu filho de 25, ele vai te dizer assim, doutor, eu tenho um de 32, um de 30, um de 25. Aí ele já começa a chorar assim, mas um de 25 já morreu. Ou ele vai te falar, tenho tantos vivos, tanto morto. Se ele te fala que, eu tenho 3 filhos vivos e um filho morto, você já tem que pegar esse gancho. Seu João, que pena, meus sentimentos. Com quantos anos esse seu filho se foi? O que aconteceu? Para você entender se já tem uma relação daquele momento que o seu João está ali com essa história lá da vida dele. Tá? Então percebam que isso aqui, em geral, a gente não faz muito na nossa anamnese diária, assim, né, de outras especialidades, e na psiquiatria isso é de sumíssima importância, tá? Eu vejo muitos diagnósticos serem dados errados porque os médicos não fazem isso. Outra coisa, digamos que o seu João tivesse falado ao contrário, assim. Eu tenho um de 30, um de 25, um de 22. Aí você tem que falar assim, todos são filhos do Senhor? Todos são filhos do Senhor? Por quê? Porque pode ser que um seja adotado, não é biológico. Pode ser que um é extraconjugal, não é que a esposa, é um que ele teve fora do casamento. Então,
Então, isso é muito importante. A gente acha que isso acontece muito distante de nós. Esses dias a gente estava, conversando com uma pessoa super bacana e tal. A gente falou um negócio de filho, então você falou assim, nossa, eu tenho 3 filhos. Olha só, né? Eu tenho 3 filhos, 2 com a minha primeira esposa e 1 com a atual esposa. Eu não lembrei por que ele conversou isso. Eu estava na academia, meu marido estava, ele falou assim, não sei o que a gente entrou no assunto. Meu marido foi contar negócio de casa, ele falou assim, porque eu queria construir essa casa da propriedade para ele, para minha esposa, e o ano que vem a gente vai fazer 25 anos de casados. Aí ele falou assim, nossa, 25 anos de casados, meu Deus, você já tem 25 anos de casado, não sei o quê. Poxa, eu admiro tanto isso e tal, eu não tive essa sorte, todo o meu segundo casamento. E aí começamos a conversar e tal, e eu tenho 3 filhos, mas os 2 primeiros não são meus. Aí meu marido falou assim, como assim? Aí ele falou, cara, depois que meus filhos tinham 16 e 14 anos, eu descobri que eles não eram meus. Ou seja, a esposa traiu ele foi casado durante 20 anos com essa pessoa. E ele só veio a descobrir que os filhos não eram dele depois que ele os meninos já tinham essa idade. E aí, meu marido conversando, ele falou assim, mas, cara, o pior que eles são meus. Eu que cuido, eu que educo, eu que dou tudo. Eles gostam mais de mim do que da mãe. E eles continuam comigo. Então, olha que história. Olha que negócio que a gente fala, que lindo. É lindo em partes, né? Porque isso aí tem tanta repercussão, né? Você imagina, às vezes, a revolta desses filhos contra essa mãe que gera. Você traiu, né? A pessoa que eu considero meu pai, que não é meu pai. É tanta coisa que envolve uma história dessa, mas tanta coisa, né? Aí, sei lá, que a atual que casou, na hora que esses meninos for dividir herança, é uma pessoa com muita renda. Aí vai dizer, não, tu não é filho do meu pai, né? Não é assim? Não, eu sou o filho biológico, vocês não são filhos do meu pai. Então, quer dizer, se esse pai não deixar isso muito bem enrolado num testamento, a gente vira uma bagunça, vocês não imaginam. E na psiquiatria a gente vê toda hora isso, porque essas questões depois elas sempre caem no nosso colo. Para fazer laudo, aí um alega que é doente, que o outro não sei o quê, que o outro é traumatizado, é muito louco, tá? Então a gente tem que notar sempre isso, né? É muito comum, por exemplo, paciente bipolar. Paciente bipolar em fase maníaca, às vezes ele sai transando aleatoriamente, assim. Aí você fala para a pessoa, quantos anos você tem? 4. São todos do mesmo companheiro, acho que você fala com delicadeza, né, gente? Aí a pessoa fala assim, não, doutora, não, é um de cada pai. Aí você já vem e fala, vamos orar isso aqui direito, né? Por que essa pessoa tem um filho de cada pai? Ou ela é desenrolada, ou ela tem alguma patologia de, né, enfim, tá? Outra coisa que a gente pergunta aqui, então dentro da prole, sempre lembrar de perguntar a idade dos filhos, se esses filhos são biológicos ou adotivos, né? De qual relacionamento eles são. Outra coisa que a gente vê muito, às vezes a mãe teve a criança muito jovem. Aí você pergunta, eu tenho 3 filhos. Aí você pergunta para ela, quantos vivem com você? Os 3? Não, doutora, nenhum vive comigo. Mas a senhora teve 3 filhos, não cuida de... Não. O primeiro eu tinha 14 anos, minha mãe pegou e criou como se fosse dela. Os outros 2 eu me separei e ficaram com o pai. Gente, isso, concordam comigo? Que já está mostrando um pouquinho do perfil dessa pessoa. Como ela se relaciona, porque ser mãe é algo muito impactante na vida de um indivíduo. E a gente sabe que uma mãe, para deixar assim, um filho para trás, alguma coisa ali, ou muito séria, ela precisou deixar, ou ela tem no mínimo uma questão de vínculo muito distorcido. Aí você vai ver a mãe que está lá no barraco, passando fome com 6 meninos,
Porque ela diz, de cá ninguém tira, ninguém vai tirar. Não, meu filho ninguém tira. Então a gente vai ver uma personalidade sendo expressada numa simples, não simples, mas assim, numa opção de condução da sua vida. Tá? Então isso é muito importante. A idade, biológico, se tem algum que já faleceu. Isso aqui é muito importante. Então a gente precisa entender. Recentemente eu atendi um senhor que o filho morreu por overdose, por exemplo. E aí eu já entendi o primeiro momento no consultório que trouxe ele quando eu fiz essa pergunta. Porque quando ele falou 2 filhos, um falecido, ele já começou a se emocionar. Há quanto tempo isso aconteceu? Então, assim, lá no frigir dos ovos, ele estava ali por quê? Porque desde que o filho faleceu, ele tem o hábito de andar muito. Ele chega a andar 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, no final da tarde, e a esposa fica extremamente preocupada com esse ato dele de andar muito. E na cabeça dele, olha, eu estou aqui só porque minha esposa não tem nada, doutor. Eu aprendi a lidar com o luto. Eu sei muito bem, mas você vê que não é nada daquilo que ele está falando, né? Então a gente vai entender isso aqui também. Depois, pessoal, a gente vai falar sobre a profissão desse paciente. A profissão é outro item muitíssimo importante no exame mental. Ele vai dizer também muita coisa. Se aquela profissão tem a ver com o adoecimento daquele paciente, quais são os riscos que essa profissão, ou benefícios, ou proteções que essa profissão, se essa profissão é uma profissão que provém essa pessoa, se essa profissão ela tem uma relação com a escolaridade desse paciente. Então vocês vão ver de tudo, por exemplo. Já aconteceu, eu tive uma história no CAPES, que uma jovem, 28 anos, eu falei para ela, escolaridade, aí ela, 2º grau incompleto. Aí eu falei assim, profissão, né? Trabalho? Não trabalho. Aí a moça lá na minha frente toda arrumada, toda, né, cheia de joias, cheia de não sei o quê. Aí você vai, na princípio você não vai falar nada, você vai formar. Mora com quem? Sozinha. Mas como que alguém, você já tem alguma coisa na cabeça, como que alguém que não trabalha, mora sozinha, está toda empretendada, mas essa família, sou obrigada com a minha mãe, sou obrigada com a minha irmã, enfim, não tenho relação familiar. Aí você vai, então o menino vai ler amante, é sustentado por alguém, aí você já vai, né? Aí chegou na hora lá de medicar, ela estava se contando toda uma história, e o mais engraçado, que é isso que eu quero chamar a atenção de vocês da psiquiatria, que ela tem essa interface. Ela estava com uma mulher ao lado, uma mulher bem mais velha que ela. Eu acho que a mulher tinha tipo minha idade, a menina 20 e poucos anos. E aí ela meio que assim, a mulher meio que ali comandando o negócio, né? Quem é a senhora? Não, sou uma amiga. Sou uma amiga. Beleza, sou uma amiga. Aí chegou a hora de prescrever o remédio. Olha, um dos medicamentos não tem no SUS, mas se você falar que não pode comprar, eu vou prescrever o que tem no SUS. Não, a senhora não precisa se preocupar com o valor, a senhora pode pagar, pode passar o que a senhora quiser. Eu falei, gente, tem alguma coisa nisso? Assim, aquela menina saiu da sala, eu falei assim, alguma tem aqui que eu não estou conseguindo entender, mas enfim, mediquei, foi embora. E aí essa menina depois voltou um tempo, e tentativa de novo de suicídio, confusão, e gente, eu vou encurtar que a história é muito longa, mas no frigir dos ovos, depois de 6 meses acompanhando essa paciente, o que eu descobri? Que na verdade ela era uma paciente que era sustentada por um senhor de 80 anos, ela é uma, como chama aqui? Não, tem um super, tem um super sério, super velho, é um negócio assim. Mas isso não era o principal ainda, né? E na verdade, aquela mulher que estava acompanhando ela, na verdade era a namorada também. Então, olha o rolo que era.
por que ela entrava em... Mas é verdade, por que ela entrava em conflito, por que ela se cortava, por que não sei o quê. Porque ela namorava essa mulher que não assumia ela como namorada, que tinha um filho. Então, assim, a mulher meio que independente, ela tocava a vida, só que ao mesmo tempo a mulher tinha ciúmes dela pro velho, entendeu? Tipo assim, gente, é muita confusão. E se a gente não entende isso, o que acontece geralmente com o paciente como esse? Você pode medicar, ele vai melhorar, gente. Óbvio que não. Porque isso é um problema da vida, que enquanto o problema existir, tá tudo certo, vai existir um problema ali, ela vai ter isso. E aí eu lembro que depois ela melhorou muito, ela terminou com essa mulher, ficou só com o velho, e na última vez que ela foi no casa, ela tinha engravidado do velho, segundo ela era do velho. Aí eu fiquei pensando assim, gente do céu, eu já fui imaginando o rolo, porque pelo que ela contava, era um homem já de alto gabarito aí, rico, com 2 ou 3 filhos já. O cara já tinha neto. Aí eu falei, gente, se esse filho for realmente desse homem, imagina o rolo que isso aí vai virar, né? Então, é complicado. E isso a gente vai descobrindo nessas interfaces, né? O que é a relação dessa pessoa com isso. Depois a gente pergunta. Então a gente pergunta, às vezes a pessoa vai falar assim pra você, eu sou engenheiro. Eu tenho graus, não tenho superior completo, eu sou engenheiro. Aí quando você pergunta aqui pra ele qual é a profissão dele, ele vai falar assim, eu sou funcionário público. Mas funcionário público em que área? Eu sou funcionário público na área administrativa. Às vezes ele está numa área que não tem nada a ver com a formação dele. Então tem uma série de coisas que a gente vai ver aqui, tá? Depois, pessoal, uma coisa muito importante. Outra coisa aqui que a gente pergunta em profissão, né? Além de qual é a profissão, a gente pergunta, por exemplo, se o paciente, se ele recebe algum benefício. Então, às vezes, o paciente fala assim para você, eu não estou trabalhando, mas ele está recebendo um benefício porque ele teve um acidente X, ou porque ele tem uma deficiência Y, ou porque o pai era da borracha e ficou com a aposentadoria do pai. A gente vai ver isso daí também e a gente tem que perguntar isso para o paciente, tá? A religião é outra interface importantíssima na psiquiatria. Pessoal, a gente não olha e a nossa função não é julgar a religião de ninguém. Na verdade, quando a gente pergunta sobre religião na psiquiatria, a gente pergunta sobre espiritualidade. Você acredita em algo? Você teme algo? Você, quando está num problema, quando você está... Tem gente que vai falar para você, eu acredito na força do ET. Beleza, tá ótimo. ET, religião, força do ET. Isso daí não importa, porque na verdade isso nos norteia qual é aquilo que eu posso me apegar depois em termos de terapêutica, de orientação. Todo mundo tem alguma coisa que te barre, né? Tem gente que fala assim, eu não acredito em Deus não, mas eu morro de medo da minha mãe. Bom, então vamos lá, a mãe é o norteador daquela pessoa ali. É quem ele vai, muitas vezes, né, na hora de fazer caça, se a minha mãe pegar isso, vai dar ruim. E querendo ou não, aquilo dá uma freada na pessoa, a pessoa revê, né, repensa. Porque nós temos pessoas que não acreditam em nada. E essas pessoas, muitas vezes, a gente tem mais dificuldade em manejo de determinadas situações dentro da psiquiatria. Então a religião é importante nisso. A religião é importante na psiquiatria porque vocês vão ver. Hoje mesmo eu estava lá prescrevendo de manhã, o rapaz estava limpando o chão. Aí ele falou assim, nossa, tá ouvindo essa voz desse menino? Eu falei, qual menino? O paciente estava gritando. Ele falou assim, é uma voz de menino que é voz de mulher. Isso é demônio, isso é a situação demoníaca. E aí ele começou a profetizar sobre o menino. Então isso é muito complexo, porque cada um, né? E aí ele começou a falar, eu prescrevendo ele começou
muito, por exemplo, muitos pacientes, quando eles estão alucinando, quando eles estão delirando, quando eles estão agitados por causas orgânicas, muitos familiares entendem que aquilo é por uma questão religiosa, né? Então, a gente tem de tudo na psiquiatria. Aquele paciente que ele fica, às vezes demora muito a se fazer um diagnóstico, agrava muito porque a família pega e fica levando o paciente para sofrer extremoção, ou para sofrer reclamação, ou para sofrer, receber o espírito, ou vai lá na rua, enfim. A gente vê isso em todas as religiões, né? Algumas a gente vê com mais frequência. Então, por exemplo, lá na HB é um problema. Teve um período que a gente teve que parar, por exemplo, de permitir a entrada de líderes religiosos, porque é muito complicado. Eles chegam lá e põem a mão na cabeça do paciente, você está curado, é aquela coisa. E às vezes aquele simples já deixa o paciente mais surtado ainda e mais. E assim, é complicado. Já teve situações aqui em Porto Velho, de eu começar a internar toda hora os mesmos pacientes, e quando eu fui ver, os pacientes eram tudo da mesma igreja. E aí quando eu fui investigar qual era a ordem do pastor, né? Sempre ele mandava, e eram pacientes graves, pacientes esquizofrênicos, e eles saíam da HB, ia para a igreja, o pastor orava e disse, larga os remédios que você está curado, irmão, né? E aí aquilo foi me entorpecendo, porque toda hora era e vinha, e quando eu puxava a avaliação era tudo. Aí um dia eu chamei o pai e disse assim, olha, tá aqui, é isso, né? Você faz um favor para mim? O senhor vai levar um papel para o seu pastor. Aí eu peguei um receituário médico, aí escrevi, fiz um texto, e no final eu coloquei, o próximo paciente que chegar aqui da igreja do senhor será denunciado, quem vai te buscar é a polícia. E carimbei. Carimbei o meu caminho. Falei, já pode entregar, nunca mais apareceu nenhum. Então, assim, isso daí é muito complicado, né? Porque às vezes a gente realmente tem que intervir. A gente respeita, a religião ela é importante. A gente orienta isso, por exemplo, a gente está fazendo aí a semana acadêmica de vocês, eu estava até falando com a professora, cara, vamos colocar umas temáticas voltadas para os estudantes de medicina, dentre elas a religião, né, a importância da religião, da espiritualidade, como isso ajuda, como isso contribui, como isso às vezes dificulta. Hoje você vai para um congresso de psiquiatria, pelo menos 10 salas falando de espiritualidade e saúde mental. Então existem muitas interfaces a serem exploradas nessa temática. Tá? Que transpassa essa questão de religião X, Y, lá isso é igual política, não é isso que a gente vai olhar, mas é o grau de conectividade de algo que esse indivíduo tem, tá? Por fim, aqui a gente vai perguntar a naturalidade desse paciente, ou seja, e a procedência, de onde ele veio, onde ele nasceu, né? Às vezes, por exemplo, se você perguntasse para mim, da minha naturalidade, eu ia falar assim, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Mas hoje aonde eu estou? Eu estou em Porto Velho, Rondônia. Quando a gente pergunta isso para o paciente, também a gente tem que entender se existe uma relação causal entre o processo migratório, o processo de mudanças de cidade. Aqui em Porto Velho a gente tem muitos, por exemplo, venezuelanos que são internados, haitianos que são internados, porque eles surtam aqui. Você imagina você chegar num país onde você não fala a língua, onde você não tem abrigo, onde você não tem nada. Então isso muitas vezes é um estresse tão importante que leva o ser humano a desenvolver um surto psicótico. Então a gente sabe que isso influencia. Eu falo que quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu conto isso, eu cheguei com 20 anos, então muitas pessoas que chegaram na mesma época que eu aqui, vindas de Ribeirão, da região sul, sudeste, eu acho que umas 15, eu acho que só ficaram eu e mais umas 2. Muita gente largou o marido e foi embora, ou foi marido e mulher embora, porque não queriam ficar de jeito nenhum, não se habituavam mais à cidade, à cultura, ao calor, então é muito complicado, né? Então isso influencia, impacta. Tem estudante que vem para cá porque é FIES, aí vem para cá e chega aqui e começa a entristecer demais, ter muita ansiedade, não,
né, tem dificuldade, fica ali naquela situação, quero isso, mas não quero, e, enfim, né, e isso pode ser também um contribuinte adoecedor dessas pessoas, tá? Então a gente pergunta a naturalidade e a procedência dessas pessoas. Ok, aqui pessoal, dúvidas? Então nesse primeiro momento é o que a gente vai olhar desses pacientes, tá? Ali no slide eu coloquei a queixa principal na sequência, mas eu não faço assim na prática. Na verdade, nos livros vocês vão ver isso assim. Mas não existe, não precisa seguir, está no livro, isso é muito aberto, cada um pode fazer como quer. O que eu oriento os meus alunos? Na minha prática de vida, eu acabei, na minha prática profissional, desenvolvendo um tipo de anamnese que eu acho que ajuda muito. Então, assim que eu faço isso daqui, eu já vou perguntar para o paciente o que a gente chama de HPP. História patológica pregressa. Então, eu já vou conhecer um pouquinho da parte biológica desse paciente, que vão me dar informações para quando eu fazer HDA, eu ter muitas informações para um HDA mais elaborado. Se a gente faz o HDA antes, depois vocês têm que ficar toda hora voltando. O aluno fica quase louco, ele tem que ficar escrevendo nas bordas da anamnese, porque depois é aquela velha história. O paciente vai começar a falar coisas que tem tudo a ver com a história biológica dele, com o HDA dele, que ele não falou no HDA, e vira uma confusão. Então, se vocês fizerem assim, aqui, esse meu estilo aqui, praticamente quase todos os psiquiatras assim, já adotaram e fazem aqui na cidade esse meu estilo, alunos e tudo mais. Mas aqui eu pergunto assim, ó, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é as probabilidades dele. Então eu falo assim para o paciente, olha, seu João, vou agora perguntar primeiro para o senhor um monte de perguntinhas, vou conhecer melhor o senhor, seus hábitos de vida. Depois a gente vai conversar o que trouxe o senhor aqui. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o paciente, hoje isso também não está tão mais assim. Mas os pacientes em geral, chegam no psiquiatra muito tensos, né? Morrendo de medo, o psiquiatra vai ler a minha mente, o psiquiatra vai, enfim. E aí os pacientes chegam muito resistentes, nervosos. O fato da gente ir conversando e perguntando coisas meio aleatórias aqui, ao que trouxe ele, faz com que ele se sinta um pouco mais relaxado, ele vai esquecendo que ele está ali, e aí ele vê que é uma consulta normal. Então, as probabilidades, e aí é assim, ó, se o paciente tem hipertensão arterial, eu vou colocar lá só isso? Não. Para mim, psiquiatra, é muito importante saber assim, o senhor é hipertenso? Ótimo. Qual remédio que o senhor toma? Eu tomo losartana, 50 miligramas, 2 vezes ao dia. Aí eu tenho aquele que vai falar, eu tomo losartana, eu tomo tal coisa, ele toma 5, 6 remédios. Por que isso é importante, gente? Porque a farmacologia, ela precisa ser pensada antes de instituir o tratamento. E eu tenho medicamentos da psiquiatria que interagem com esses medicamentos. Então não é sair só fazendo, não. Eu tenho que entender se aquilo que eu vou prescrever não tem uma interação que vai gerar diminuição ou aumento de efeito, se vai gerar outros problemas nesse paciente, tá? Então a gente descobre tudo aqui. Se o paciente tiver, gente, espreme o paciente. Ele só vai falar assim, pressão alta, tá bom. Aí daqui a pouco você vai... então é porque eu tomo metformina. Ué, metformina? Mas o senhor é diabético? Eu sou diabético também. Aí você volta. Então assim, aí que eu falo que a gente meio que direciona. Então a gente já fala, o senhor é hipertenso? O senhor é diabético? O senhor tem epilepsia? O senhor tem problema de tireoide? Essas são básicas, assim, ó, 5 são básicas na psiquiatria da gente perguntar. Se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, se o paciente tem epilepsia, isso é muito importante, tá? Se o paciente tem algum problema neurológico, se o paciente tem problemas de tireoide, que isso aí já faz uma exclusão diagnóstica, e se o paciente tem doenças de pele, tá?
Psiquiatria é uma desgraceira, tudo vai pra pele. Muita gente é tratada de pele, e o problema é o psiquiatra. E aí o paciente não lembra de falar isso. Aí às vezes lá no final, não sei o que, quando você vai prescrever, não sei o que, aí outro dia o paciente volta, aí você descobre que o paciente tem psoríase. Puta que pariu. Psoríase e o cara tá tomando lítio, não pode. Então assim, gente, tem que esmiuçar o paciente, tá? Pergunta, mais nada, o senhor tem mais nada, colesterol alto, mais nada, tem certeza, né? Porque às vezes alguma coisa surge e a gente tem que colocar aqui. Outra coisa que a gente pergunta muito no paciente é se ele tem alergias. Olha, gente, isso sempre direciona. O paciente vai começar, eu tenho alergia ao pelo do cachorro da raça X, Y, não sei o que, que pega no... Não. É assim, a senhora ou o senhor tem alergia a algum medicamento? Medicamento, tá? Que é isso que importa pra gente. Se ele é alérgico ao pelo, se ele é alérgico à água, isso aí pra gente não importa. O que importa é se ele tem alergias medicamentosas. Isso aqui é muito importante, tá? Na sequência, gente, hoje eu vou falar muito, porque não tem muito jeito. Na sequência, a gente vai perguntar para esse paciente se ele faz uso de drogas. E quando a gente pergunta drogas lícitas e ilícitas, tá? Então, a gente vai, aqui é a mesma coisa, você pega o cabo e fala assim, você bebe e fuma? Só os finais de semana. Só que ele começa na sexta de manhã e acaba na segunda de manhã, sem parar. Então, isso aí tem que esmiuçar. Bebe, é socialmente, é todo dia, é aos finais de semana, com qual frequência, qual é o tipo de bebida que bebe mais, desde que idade bebe, tá? Fuma, a mesma coisa. Agora não esqueçam do famoso que vocês adoram pode, né? Pendrive, o que vocês quiserem. Por quê? Porque hoje o que mais tem no consultório psiquiátrico não é mais problema com tabagismo, de nicotina, de cigarro, é de pote. Eu tenho atendido de médico, viciado, médica, tudo que vocês imaginar que a pessoa acha que não vicia. Acha que é brincadeirinha, é só... Aí daqui a pouco o negócio está encacado. Então tem que perguntar, há quanto tempo usa, quanto usa, né? Com qual frequência usa, isso daqui é importante. E as ilícitas, a maconha, a cocaína, as sintéticas da balada, o êxtase, né? O pó que coloca lá no gummy, tudo isso daí tem que ser interrogado por esses pacientes, tá, gente? A mesma situação. Há quanto tempo, com que frequência, as quantidades. Não, doutor, eu fumo maconha só para dormir. Então, todo dia, né? Todo dia. Porque se usa só para dormir, então você dorme. Não usa todo dia. Quantos baseados você usa para dormir? Não, doutor, agora eu só uso um quarto do baseado. Tá, beleza, um quarto do baseado, mas esse... Porque o paciente, gente, ele vai, sempre que a gente chegar nessa parte de drogas, a tendência do paciente é minimizar. Isso é real. Porque quem usa acha que é o quê? Não, inofensivo. Ele nunca vai, ele não tem crítica. Ele não vai chegar lá e falar assim, nossa, doutora, eu preciso falar. Nossa, doutora, eu tô fudido, não vai, gente. Não vai. Você fala assim, é cocaína. Cocaína! Vixe, usei uma vez lá na adolescência. O cara acabou de tirar cocaína na balada. Então, assim, isso daqui é importante que o paciente entenda a importância disso para a gente estabelecer conduta, estabelecer diagnóstico e tudo mais, tá? Depois, gente, outra coisa de sumíssima importância aqui nas mulheres é perguntar a data da última menstruação. Por quê? Eu preciso entender se essa mulher está em idade fértil, se ela menstrua regularmente, se
se ela faz uso de anticoncepcionais, de que tipo ela faz, se é oral, se é injetado, se é DIU. Isso aqui determina, por exemplo, às vezes eu vou atender uma jovem borderline. Eu quero prescrever um ácido valproico, um valproato. Ah, mas ela é uma menina meio desmioladinha, que sai com todo mundo, toda hora transa com um diferente, não usa direito preservativo, está em idade fértil. Será que isso é a minha primeira opção? Porque se ela engravidar, é uma droga teratogênica. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Ah, eu vou dar um estabilizador de humor a uma moça jovem, estudante de medicina, que não pode engravidar, e aí eu dou lá uma carbamazepina, diminui o nível plasmático do anticoncepcional dela e ela engravida. Eu, quanto médico, estou gerando uma iatrogenia, um problema na vida dessa pessoa. E a maioria das pessoas não tem esse cuidado. Então, é muito importante a gente entender a data da última menstruação e não só isso, como também entender se usa método contraceptivo. Então, isso aqui a gente vai colocar sempre e entender. Às vezes, eu posso ter alguém que está ali no meu consultório, ansioso, super irritado por uma questão do próprio anticoncepcional, por um efeito do anticoncepcional. Como os meninos que fazem esses ciclos de testosterona, começam a fazer um monte de caca na vida, não tem noção, né? Às vezes, mulheres também começam a mudar o comportamento, porque a testosterona tem características próprias que vão mudar esse comportamento. Para alguns mais, para outros menos, mas muda. Né? Não é à toa que todo mundo muda na adolescência, muda, não é assim? Muda. Se eu estou ali toda semana, a cada tanto, fazendo ciclo de testosterona, é óbvio que eu estou mudando não só todo o meu ciclo, de eixo a nível de glândulas sexuais, mas também a nível de neurotransmissores. Modifica tudo, não é só uma coisa. Né? Então a gente tem que sempre colocar muito, muito na balança. Será que é tão necessário isso? Será que eu vou manter isso para a vida toda? Será que é isso que vai me validar perante a sociedade, perante as pessoas? Né? E aí a gente tem que olhar tudo isso, porque senão a gente passa a buscar validações em coisas que vão nos gerar, muito... é engraçado, né? Eu falo assim, é igual o homem. O homem, geralmente, ele acha que o que passa viralidade, para uma mulher, ou alguém achar ele bonito, ele ser... Mas se a gente fizer uma pesquisa com as mulheres, vocês vão ver que isso é totalmente deturpado. Que mulher não olha tanto, isso pelo contrário, às vezes nem acha bonito. Mulher olha outra coisa em homem, totalmente diferente. Geral, inteligência, responsabilidade, a mulher busca no homem estabilidade, E é muito engraçado isso. E os homens decidem, as mulheres ficam com aquela... Mas pode ver, elas não param com um homem. É verdade, pode fazer, porque não é o que o homem busca numa mulher. Ele pode até ali, peguei a gostosa, não sei o quê, só para ele falar para os amigos. Fala para ele, casa, ele não casa. É porque não é, gente, não é isso que nós buscamos como seres humanos. E as coisas estão muito deturpadas, E a gente vê que isso vem gerando, mas a gente vai falar, tá com inveja, do corpo do X, do Y. Não é. Por isso que antigamente tinha tanta brincadeira, que as mulheres gostam dos gordinhos, barrigudinhos. Brincadeirinhas à parte, não é que ele seja barrigudinho ou isso ou aquilo. Na verdade é porque não é isso que mulher busca em homem, não é o que homem busca em mulher. Só que hoje se vende essa imagem de que é isso. É óbvio que a gente tem que manter um corpo saudável. Quem não gosta de ver coisa bonita, Óbvio, todo mundo gosta de coisa bonita. Mas o que a gente tem que entender é que isso não é o principal. Isso é a secundariedade. A gente está chegando num ponto, você vê, por exemplo, cirurgia vulvar. É um negócio que a gente nem ouvia dizer. Hoje a gente já encontra um monte de mulheres jovens com problemas psiquiátricos
vergonha da perseguida. Aí eu falo, Senhor da misericórdia, que é onde nós vamos parar? E aí a pessoa já vai naquele monte de coisa e põe botox e preenchimento nos lados. Aí eu falo, gente, é sério, eu não tô brincando. No mesmo repente que a mulher é lá embaixo também. Aí eu falo assim, Senhor, que lógica isso tem? Desde que a humanidade, aonde você vai olhar assim, eu vou me excitar porque tá bonita, tá pelo gente, isso aí, né? Mas olha, gente, é assim, ó, é assim. As meninas, então, nem se fala. Hoje o povo acha que, assim, que sexualidade é aquilo que eles veem o quê? No filme pornô. Aí eu encontro um monte de menina jovem que ela nunca teve, eu nunca tive um orgasmo, nunca teve mesmo. Porque ela primeiro já se sente insegura de tirar a roupa, porque ela acha, nunca, gente, vocês podem pôr de 0,20, você acha seu corpo, eu não gosto disso. Ninguém, não existe essa pessoa. Todo mundo tem suas inseguranças, todo mundo vai ter suas inseguranças. Isso não é isso, gente, não é isso. Aí a pessoa já vai travada. Aí, segundo, ela acha que o quê? Que ela tem que ter alta performance. Virar de ponta cabeça, não sei o quê, e aquelas caras de filme pornô, não sei o quê, parará. Isso não existe. Isso não existe. Pode ver aí quantos meninos vocês veem em balada querendo satisfazer. Agora as meninas, a gente ouve toda fez boquete no ciclano, fez não sei o quê. Meu amigo, que loucura. Então, assim, isso daí vai mudando os comportamentos dos homens. E as pessoas vão adoecendo. Elas vão adoecendo antes, porque essa menina fica lá no Instagram, olhando a blogueira, olhando o corpo da blogueira, a vulva da blogueira, porque até isso o povo agora põe, né? A vulva. Coloca no seu. Quando ela vai para uma relação, ela acha, eu não sou nada disso, então eu não vou ser aceita. Eu não vou gerar desejo com outras. Não tem nada a ver, né, gente? Isso é muito complexo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Ontem mesmo eu estava vendo aquela Débora Seco. Você viu, a Débora Seco é uma coisa tão doida que eu já ouvi vários homens comentando isso. A Débora Seco era uma atriz super, assim, conceituada. Linda, todos os homens acham ela super bonita. A mulher pirou tanto com esse negócio de sexualidade. Você viu que o marido se separou dela, começou a expor o marido, falar do tamanho do pinto do marido, falar que o marido fazia ou desfazia, que eles. Agora eu te pergunto, qual é a necessidade que alguém tem que ir na mídia dizer que o marido dela tem 15, 30, 50 centímetros? Que ela transa com ele mais 2 pessoas, que eles adoram, eles transam 20 horas sem parar. Aí você fala assim, gente, não é possível que tem imbecil que acredita nisso. Porque assim, qualquer pessoa. Gente, vamos lá, nós somos médicos. A vagina, ela. Que vagina que aguenta 20 horas? Só se ela tiver a pessoa para, vai lá, coloca lubrificador, aí para mais um pouco, lubrificador, para mais um pouco. Ninguém consegue fisiologicamente se manter excitado por 20 horas. Isso é antifisiológico. Mas qual que é a lógica que a pessoa tem no filme pornô? Ô idiota, quantas horas leva para um filme pornô rodar? Aqueles caras de pornô, você vai começar aqueles broxos um monte de vezes. Deu um remédio para os coitados para conseguir ficar com os pênis eretos. Gente, a pessoa broxa, aquele monte de gente ao redor e filmando. É tudo não, é excitante. Nossa, é maravilhoso. Aí os idiotas do ser humano normal acham que não. Meu Deus, eu tenho que ter alta performance, eu tenho que sair na balada com o cara, e o cara tem que sair. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E os piores que estão acontecendo isso é os médicos. É isso que eu não entendo, né? Não entendo. Então, assim, agora, por exemplo, o que a gente
mais sensível de orgasmo de uma mulher. Aí você imagina, tu mete um monte de hormônio no teu corpo, aí fica desproporcional, porque fica parecendo um pênis e não uma vulva. Aí a pessoa tem que fazer uma cirurgia, cortar o clitóris. Você acha que ela vai ter sensibilidade normal depois disso? Cortar receptores nervosos, tudo. Aí pronto, aí vai ficar realmente uma pessoa com dificuldades. Então a gente tem que pensar nisso, né? Os meninos jovens tomando essas bombas, aí a gente vê aquelas testosterona, tudo fica tudo broxa, tudo novinho. Pra que isso, né, gente? Não pode. A gente tem que entender que existem questões fisiológicas. E aqui, ó, vocês vão entender muito isso. Né? O tanto que isso daqui impacta na vida das pessoas, tá? Isso aqui. Outra coisa que impacta muito na vida das pessoas, exercício físico. Né? Está mais do que provado de que não existe nada mais natural para controlar níveis, os neurotransmissores e toda a parte metabólica do corpo do que exercício físico. Então, o exercício físico, ele vai sempre, para vocês terem uma noção, 20 minutos de atividade física, ele equivale a um comprimido de antidepressivo. É muita coisa. Ou seja, se a gente for colocar isso na população geral, 40% da população usuária de psicotrópicos para ansiedade, principalmente, se ele fosse um praticante de exercício físico, ele não usaria aquela medicação. Então, isso é muito importante, a gente estimular a prática do exercício físico. Semana retrasada, eu atendi uma paciente minha no consultório, que ela foi com a mãe, e ela falou assim para mim: doutora, a senhora mudou a minha vida. Eu comecei a rir. Porque essa filha que veio, a senhora acredita que o dia que eu vim com ela na consulta, a senhora falou assim: olha, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. A senhora bateu nessa tecla, e a senhora disse que não ia atender ela se ela voltasse aqui sem fazer exercício físico. Eu contratei um personal para ela, ela fez durante 10 dias, parou. Eu já tinha pagado o personal. E aí o personal falou assim para mim: por que a senhora então não faz para não perder o dinheiro? Doutora, a minha vida mudou. Eu sou outra pessoa. Todo mundo que me encontra diz que eu sou outra pessoa. Eu tenho outro humor, eu tenho... Agora não saio nunca mais. Já levei meu marido. Então isso é muito importante, né? A pessoa vai ver que sim, o exercício físico, ele modifica muitos padrões. Eu não vi ali na terceira parte antes desse HPT, mas eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente está fazendo essa anamnese, eu não sei se a gente vai abordar isso mais pra frente ou não, mas eu achei que pudesse ser naquela primeira parte. Aborda sobre a orientação sexual do paciente. Pode abordar lá ou abordar aqui. Geralmente eu falo mais no desenvolvimento neuropsicomotor. Mas você pode falar, você pode perguntar aqui quando você vai perguntar seu estado civil, se você quiser, você já pode perguntar qual é a sua preferência sexual, sem problema nenhum. Aqui depois do exercício físico, a gente vai perguntar, pessoal, a história familiar do paciente, mas a história familiar psiquiátrica, tá? Então, assim, a gente vai perguntar se tem alguém nessa família que já tem algum transtorno, depressão, bipolaridade, ansiedade, tá? Ou uma coisa que as pessoas acabam falando como pré-requisito, como doença, alcoolismo, tá? Então, assim, tem alguém que é usuário de substância nessa família, às vezes é o pai, alguém, então isso também entra como história familiar psiquiátrica. Lá nas drogas lista e lista, entraria a benzodiazepina também? Sim. O uso? Sim, só que o paciente nunca vai te dizer isso. Aí você vai descobrir isso na hora que você for perguntar quais os medicamentos, agora que eu vou falar, aí você descobre. Mas o paciente, eles não têm noção que o uso de clonazepam é uma dependência, que o uso de benzo é uma dependência. E
E aqui na sequência a gente pergunta a história psiquiátrica do próprio paciente. Então aqui a gente vai perguntar, você tem alguma doença psiquiátrica? Já tratou alguma vez? Quando que você começou esse tratamento? Quantos anos você tinha? Teve um diagnóstico? Pergunta quais medicamentos esse paciente tomou já, porque às vezes acontece assim, ó, o paciente vai falar assim, eu tive depressão há uns anos atrás. Por que você tratou? Ixi, doutor, eu tomei paroxetina, esse tal problema, faxina, desvenlafaxina, mirtazapina, carbonato de lítio, aí você fala, meu senhor, já tomou tudo, né? Isso daí já vai também mostrando pra gente, nos dando norte, como eu vou medicar. Às vezes é um paciente que ele tem má adesão, é um paciente que tem muita reação adversa, então alguma coisa, quando a gente vê ali, a gente já pergunta, nossa, mas eu vi que você usou tantos, o que acontecia, por que não dava certo? Aí às vezes eu já vou anotando, por exemplo, paroxetina, por que você não se adaptou com a paroxetina? Vai fazer, esse aí me deixou broxa, aí você coloca lá, conferência. A sertralina me deixou com dor de cabeça. Você fala, aí você vai listando o que o paciente te fala, para você depois também, porque às vezes o paciente já usou tudo, depois você não tem nem o que ofertar para o paciente. E aí você tem que ver como que você vai revender esse produto para ele, dependendo das expectativas dele, tá? E por último aqui, pessoal, a gente vai falar. Eu coloco assim, ó, história do desenvolvimento neuropsicomotor. História do desenvolvimento neuropsicomotor. Isso aqui, gente, tem que ser uma coisa assim, breve, porque senão fica uma coisa. O que eu pergunto assim aí pro paciente? Se o paciente nasceu, de qual via ele nasceu? Parto normal, cesárea, se ele teve alguma intercorrência ao nascimento, precisando ficar, por exemplo, em UTI, ou teve fórceps. Por que isso, gente? Porque às vezes o paciente ele tem uma patologia psiquiátrica hoje, mas que ela tem como base o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, por exemplo, o autismo, o TDAH, que todo mundo hoje aos 30 anos, eu tenho TDAH, mas o TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento. A pessoa tem que ter apresentado sintomas antes dos 12 anos de vida. Se ele passa a apresentar sintomas de TDAH depois de 12 anos de vida, ele não tem TDAH, ele tem outras comorbidades que têm sintomas parecidos com TDAH, mas não é TDAH. Então, por isso que é muito importante a gente entender essa história. Com quanto tempo você andou e falou em tempo normal? Aí, às vezes, o paciente vai falar, eu fui andar com 5 anos. Eu fui falar com 6 anos. Bom, isso já está me mostrando que tem algum problema nesse neurodesenvolvimento. Tá? Então, isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Então, a gente pergunta, a gente pergunta se os pais eram casados quando a criança, quando ele nasceu, quantos irmãos teve, se teve dificuldades no aprendizado quando ele entrou na escola, se sofreu algum tipo de bullying no colégio, ou na fase de criança ou na fase do colégio. A gente pergunta se o paciente já sofreu algum tipo de abuso sexual ou violência doméstica. Prof, se o paciente não quiser falar, tem paciente que você vai perguntar e ele vai falar assim, eu sofri quando eu tinha 4 anos. O ideal era a gente perguntar quem foi esse abusador, se esse abuso aconteceu, se a família sabe que aconteceu. É lógico que quanto mais detalhes a gente trouxer disso, é melhor. Mas tem um paciente que ele vai travar. Ele vai falar para você, não quero falar sobre isso, beleza? Você escreve lá, o paciente sinaliza que teve um abuso, mas naquele momento ele não quer falar. Depois, gente, isso daí, muitas vezes, ele fala lá na frente. A gente tem N histórias. Tem uma paciente, por exemplo, que marcou muito. Depois de muito tempo, ela conseguiu falar. Né? Na verdade, ela foi uma menina abusada pelo pai, dos 9 aos 12 anos. A mãe sabia, né?
aos 12 anos o pai engravidou ela, e aí foi quando ela teve o bebê, a mãe ficou com o bebê e ela fugiu. Então ela fugiu, e aí foi morar em casa dessas pessoas e tal. E aí ela, depois ao longo dos anos, conseguiu encontrar uma pessoa, casou, teve mais 2 filhos, mas ela voltou a conviver, né, com a família. E o grande temor dela era que o marido descubra, né, ela ainda não contou isso, o grande temor dela é que o marido descubra que a irmã é filha dela. O que todo mundo acha que a irmã dela, na verdade, é filha dela. Então a gente vai ver essas histórias, essas interfaces muito pesadas, né, que impactam muito a vida das pessoas, que parecem rede de cinema e é mesmo, né? Então, hoje ela está lá por essa ânsia, né, por esse medo, né? Então, a gente tem que entender esse contexto. É lógico que a gente tenta dar uma piada, né, assim, não deixar uma coisa muito ampla, mas é importante a gente direcionar o paciente para isso. Eu sofria bullying, eram bullies que impactavam muito, né? Que mudou o curso de vida das pessoas. Tudo isso vocês colocam aqui nessa história do desenvolvimento neuropsicomotor. Para terminar, acabar esse primeiro momento aqui, aí sim a gente vai perguntar para o paciente, então, a queixa principal dele, o que o trouxe a essa consulta. E muitas vezes, pessoal, a queixa pode ser colocada como a fala do paciente. Então, assim, você pergunta o que te trouxe aqui, a pessoa fala assim, eu quero morrer. Você coloca, eu quero morrer. Essa é a queixa do paciente. E é assim que a gente vai descrever. Em geral, a queixa principal é igual a, se você já aprendeu no psicologia, a gente não coloca termos técnicos, a gente coloca o que o paciente te recorre. E depois a gente vai pegar a HDA do paciente, que é a história da moléstia atual. É lógico que dentro da psiquiatria não dá pra gente fazer HDA igual a ortopedia, né? Fratura de ferro oral 8 dias, bom, tá bom, HDA da ortopedia. Não dá, né, gente? Porque ele matar de ódio, ele pediu parecer na ortopedia. Gente, eu já sei que eu vou perder a manhã inteira, a tarde inteira, porque você chega lá, não tem nada do paciente, nenhum dado, nenhum nada. Então, assim, aí chega lá na clínica médica, né, linda, coisas desse tamanho que você vê. Mas, assim, na psiquiatria também é como a clínica médica, a gente vai ter que descrever e fazer uma interface, né? Por exemplo, essa paciente que eu falei aí, eu quero morrer. A senhora quer morrer? Por que a senhora quer morrer? Há quanto tempo isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Você identifica algum motivo? E aí você vai descrever. Depois a gente vai fazer o exame mental, que é o que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. O exame mental. Vamos formular uma hipótese diagnóstica e vamos ter uma conduta. A gente vai aprender a fazer isso, a gente vai fazer os casos clínicos em sala. Na quarta-feira a gente vai aprender o exame mental. E aí depois a gente vai começar a trabalhar alguns casos para vocês extraírem dos casos toda a semiologia médica da psiquiatria. Ok, pessoal? Dúvidas aqui?